Boa noite, gente. Boa noite, meus irmãos. Chegando com o programa Conhecer. Mais um programa Conhecer. Questionar-se. Estamos de volta com o programa Conhecer. Graças a Deus. Perguntando sempre: o que será? Milton Nascimento, Chico Buarque de Holanda, dois dos maiores intérpretes, compositores, artistas, por assim dizer. E a gente agradece essa voz secular, essa voz que transcende sempre, essa voz que ecoa no universo, que vibra essas mentes sagradas. Eu gosto de chamá-las de mentes sagradas. Dois baluartes da música, da arte de interpretar, da arte de compor. Uma boa noite a todos vocês que entram: Margarida Strapa, Darcy Santana, nossa amiga Elisandra Lins, que já está aí. Que bom que vocês estão chegando devagarzinho. E a gente já manda aqui um abraço todo especial aos nossos irmãos da rede SDP TV, e que a gente retransmite, gente. Eu faço questão de falar aqui que essa parceria, graças a Deus, está dando bem certo. Aí as pessoas estão solicitando temas. Aí eu vou trazer temas que as pessoas têm solicitado, sobretudo fora aqui da nossa nação Brasil, já que a rede SDP TV, ela nos coloca aí em várias nações, e eu estou aqui para trazer uma temática, e já que opa, obrigado. É aqui, minha amiga Margarida Strapa, aqui no Brasil, né, gente? Eu falava aqui, a nossa Margarida está falando aqui dessa roupa. Gostou da camisa? Fernandinho, aquela propaganda. Uma camisa aconchegante, porque o frio baixou. E vamos tomar cuidado, gente, que tá um misto de coisas aí, né? De viroses, com vários sintomas, sequelas, garganta, dor de cabeça, perda de olfato, perda de paladar, né? Coriza. Então, e quando a gente vai lá, de repente faz o teste, dá negativo, dá positivo, tá um misto aí. Então, é a gente ficar esperto. Mas eu já vou chamar, gente, para a gente conversar, essa amiga parceira de sempre. Eu vou convidar a nossa irmã de sempre, a nossa irmã Elisandra Lins, para dividir o espaço comigo. Pode virar para o meu irmão. O Instagram tá. Ele entra, só entra com a câmera do fundo. Aí você só faz inverter aí. Aí você só faz jogar aí, viu? Clica aí essas duas setinhas aí, uma invertida na outra. Que antigamente o Instagram dava essa opção de você começar já no modo selfie, né? Mas eles fizeram uma reconfiguração aí. Só quem está transmitindo que já sabe que tá na tela principal aí, que está transmitindo na tela do selfie. Mas eu já vou aqui dar um boa noite, gente, e trazer essa irmã, que tem sido uma raridade a gente conseguir, mas por motivos nobres, né? Essa inserção no conhecimento cada dia mais, e eu fico feliz, minha irmã, por você estar se dedicando a
esse cabedal de conhecimentos aí e também cuidar-se, né? Cuidar da saúde emocional, saúde física, isso é importantíssimo. Então, para a gente aqui do programa conhecer, é uma oportunidade ímpar tê-la de volta aqui para discutir tema de tamanha importância. Então, gente, a gente tamanha importância. Então, nós estamos aqui com a nossa irmã Alexandra Lins, essa essa especialista no direito, né, nessa, nessa, nessa essa área tão nobre que é o direito, e eu fiz questão de convidá-la porque ela tem essa afinidade e as pessoas que têm afinidade se dedicam, eu faço questão. Então, uma boa noite a minha irmã Alexandra Lins. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Salles. Como diz hoje, com aquela consegui foco, não é folgar um pouquinho, mas pelo menos eu falei assim, não vou deixá-lo na mão hoje. Pelo menos folgou. Falei assim, hoje não vou deixá-lo. Um abraço para Margarida, para Wagner, que entrou aí, um abraço grande, né, meu colega, para todos que estão chegando. Muito obrigado, né, para um tema importante que a gente vai debater, muito importante. Que eu vejo pela ótica não só do direito, mas de um prisma cristão e humano, acima de tudo humano. Nós temos que resgatar a nossa humanidade. Nós estamos perdendo essa sensibilidade. Com certeza, minha irmã. E eu até reforço a sua fala. Não tem como a gente dissociar qualquer que seja a ciência, qualquer que seja a área do saber, dos princípios cristãos, né? Haja vista que eles só andam e só existem por conta dessas percepções, né? As percepções da medicina, do direito, da psicologia, qualquer que seja o campo. Eu estou falando aqui só dessas ciências, mas eu diria que não há como você viver e conviver sem as ideias reais do Cristo, né? Não há como você chegar a qualquer lugar que seja sem esses ensinamentos. Não estou falando aqui de religião, mas os ensinamentos próprios do Cristo na condução de vida. Não tem como você viver dissociado, né, dessas virtudes cristãs. E a gente traz, minha irmã, aqui a gente tem visto vários acontecimentos que, se a gente não tem um pouco de discernimento em alguns princípios básicos que a doutrina espírita traz, como a imortalidade da alma e a reencarnação, e sobretudo desse Deus justo, a gente fica meio desnorteado e fica desacreditado, eu diria assim. E a gente traz esse tema de hoje, bem-aventurados mansos e pacíficos, né, que eles herdarão a terra. Nossa, gente, é uma coisa que instiga. Se eu falo desse ponto de vista, desse senso comum, fica contraditório. Não sei se você vai concordar comigo. Mas nessa ampliação desses princípios básicos, ele ganha um significado, ganha uma materialidade, quando a gente fala da reencarnação e da imortalidade, sobretudo. Mas aí a gente vê algumas pessoas que parece que tem, e a gente sabe pela doutrina espírita que tem. Quando a gente fala, evidentemente, dos acordos reencarnatórios, das missões elaboradas nesse planejamento de retorno. E a gente vê pessoas que têm comportamentos como se elas já soubessem, né, da necessidade de ser mansos, e elas estão ali como um passarinho que sabe que vai ser pego, né? E ele não se exalta. A gente vai de Sócrates, né, aos dias atuais, com os acontecimentos que tem aí. Eu fiz questão de colocar alguns personagens ali,
Eu trouxe Dorothy Stang, eu trouxe os próprios recentes aí, Dom Phillips e Bruno, e Chico Mendes, e tantos no anonimato. Então, falar, minha irmã, de mansos e pacíficos, como é? Fala um pouco dessa, como é que soa para você? Se soa também como, para mim, no sexismo, no senso comum, como contraditório esse tipo de comportamento e crença nesse mansos e pacíficos? Será que não era para ser rebeldes, né? E raivosos, será? Explica aí, você que... Vamos, eu gosto muito de pontuar as coisas. É bom a gente saber fazer a devida, a devida separação das coisas. Ainda mais nós que estudamos a doutrina espírita, né? Nós entendemos, tá, que assim, o espírito ele passa, né, o seu ser espiritual ele passa por um caminho evolutivo. Tá? Começa, né, simples e ignorante. Então, o ser antes, né, o ser espiritual, antes de ele entrar no reino hominal, ele passa pelo reino animal. Ele tem uma inteligência rudimentar. Tá? Tem inteligência rudimentar. E no reino, assim, no reino animal, não aquela assim, não entra, ou melhor, o ser espiritual ali, o que está em jogo, que está em voga, né, o interesse ali, não é que ele desenvolva capacidades espirituais. Ele está desenvolvendo outros requisitos. Então, o que vai prevalecer ali? Mais as necessidades do estômago do que as necessidades espirituais. Então, a força bruta é um elemento primordial. Ou seja, a lei do mais forte vai prevalecer. Então, vamos assim, aquela assim, a violência que a gente vê no reino animal está mais que justificado. O mais forte é que vai sobreviver. Então, se nós vamos ver num bando de leões, tá, o leão ele é desafiado, tá, por vários leões. Enquanto ele vencer aqueles que desafiarem, ele é o líder do bando. As leoas vão lhe seguir. Mas quando ele for derrotado, ele vai ser sucedido. Quem chegar, o leão que chegar, vai matar todas aquelas as crias que estiverem vivas. As leoas não vão fazer nada. Elas vão entrar no cio e vão gerar novos filhotes. E aquele leão, vamos dizer assim, destronado, vai morrer de fome. E assim, acaba o reinado daquele leão. As hienas, a mesma coisa. Matilha de lobos. Quando o louco, o alfa, for derrotado por outro, ele vai morrer. Então é a lei do mais forte. Na natureza, a gente vê em tudo. Então, naquela fase evolutiva, a força se faz necessária. A partir do momento que o espírito entra no reino nominal, ou seja, ele toma consciência de si mesmo, ele toma consciência que ele foi criado, que tem uma inteligência superior que o criou, que ele tem capacidade de desenvolver, sabe, projetos para o futuro, de construir a inteligência dele, ele começa a ter a busca do conhecimento, ele começa a ter senso do bem e do mal, do certo e do errado. Então, lógico, no início dessa caminhada espiritual, ele está sob forte influência instintiva. Então, você compreende, por exemplo, que ele ainda use a força bruta para escravizar seus semelhantes. Você entenda ainda, você consegue compreender que ele use a força bruta, tá, para que imponha a sua vontade, para justificar. Você compreende. Mas conforme aquela assim, esse homem, ele vai avançando em conhecimento, ele vai avançando em tecnologia, ele entende, tá, que ele deve respeitar os direitos de todos. Ele deve compreender justamente que
a comunidade tem que ser unida sobre outros princípios. Por quê? Porque agora ele está sob o império da razão e do espírito. Então, não é as normas do estômago e dos bens materiais que vão vigir, e sim questões morais e espirituais. Então, a gente tem que saber dividir. Então, não é questão de ser rebelde ou pacífico, são coisas totalmente diferentes. Então, quando se está assim, nesta fase em que nós estamos, a gente tem que saber coisas que são totalmente diferentes. Você não vai gritar, você não vai dar grito de guerra, você vai sentar para conversar. É conversando que a gente se entende. Você não vai pegar, brigar. Por quê? Porque você vai entrar num desequilíbrio. Você começa a entender que a sua destruição é a minha destruição. Você começa a ter uma outra visão das coisas. Uma compreensão ampliada. Então, aí você começa a entender a diferença, né, de subserviência, né, eu tenho que aceitar porque ele é mais forte do que eu, para dizer, eu tenho uma razão. Com a razão, tá, eu venço a força bruta. Eu sei o que é certo e errado. Então, o manso e pacífico, tá, não tem a ver, quer dizer que é subserviente ou para dizer assim, não, eu aceito tudo. Não, manso e pacífico é aquela assim, é o ser que já tem compreensão e capacidade para dizer, tá, vamos sentar e conversar. Não é assim que se resolve as coisas. Temos capacidade de ver o problema sobre uma outra dimensão. Não precisamos ir para o embate, para a força física. Somos seres pensantes. Excelente, excelente a sua contribuição aí, minha irmã. Quando você traz a necessidade de a gente não estar nessa condição de submissão. Quando você penetra nesses caminhos racionais, você começa a entender qual o seu lugar na história, qual o seu lugar no processo evolutivo, e a partir desse lugar, você começa a ver aqueles que ainda caminham num processo tal qual que você faz parte, e em pontos, em lugares que você já percorreu. Mas o estar nessa condição de poder observar através dessa racionalidade, né, desse entendimento dessa vida de espírito, não nos coloca na necessidade de ficarmos bata, mate, violente, corrompa, se locuplete, que está tudo... a gente falava, inclusive, nessa temática, minha irmã, no setor de ecologia e espiritismo, que a gente, às vezes, por estar na doutrina, mas a doutrina não está em nós, a gente pega jargões, conceitos e nos colocamos num lugar de inércia. A minha vida não é essa, só na matéria. Minha vida eu sou espírito, então, para que tanto cuidado com essa terra que, se eu vou partir, se eu não vou estar aqui, qualquer dia a terra leva tudo e o meu espírito continua. E a gente não interpreta, às vezes, aquilo de uma forma, sobretudo do entendimento que o crescimento só se dá no contato com o outro, no contato com a terra. E quando ele fala, e eu vou trazer aqui para poder a gente discorrer sobre essa parte, quando ele fala nessa questão de herdar essa terra, o Cristo vai dizer que essa terra faz parte de um contexto vivo e que ela continua nesse processo de evolução. Ou seja, se você é esse manso e pacífico que entende o outro e que não comete essas arbitrariedades, você herda esse planeta que continua como ser vivo. Mas se você insiste nesse comportamento retrógrado ou no comodismo, você herdará uma terra que não será essa. Mas você herdará, isso é magnífico, minha irmã. Você herdará uma terra que será proporcional ao seu momento. Então, o que eu vejo no convite da
mansuetude, né, e da pacificação, é justamente acompanhar esse processo de evolução da Terra. Eu queria que você contribuísse também com sua fala, minha irmã, nesse ponto. Tem um livro que é maravilhoso que toca com relação a isso, que é A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que ele já abre justamente colocando, assim, né, que reza as tradições espirituais, né, que os espíritos crísticos se reuniram somente 2 vezes, é o que cabe a nos informar. Né, a primeira vez, quando Cristo tirou uma parte da parte da nebulosa solar para a construção do planeta Terra. E da segunda vez, quando foi decidida que ele viria estar entre nós. E explica, esse livro, de todo o processo de criação que ele ficou responsável, junto com os espíritos angélicos da construção do planeta Terra. Ele acompanhou até que estabilizasse, até que ele trouxesse justamente a primeira matéria viva orgânica, que seria toda a vida do planeta. Ele acompanhou tudo. Então, resumindo, no Caminho da Luz ele explica, né, aquelas primeiras sinais de vida no planeta. Se Jesus Cristo, né, por isso que se explica, ele é o alfa e o ômega, ele preparou o planeta, né, exato, né, como escola, como a nível primitivo, né, escola primitiva, que vieram, né, já se comprometendo, como nós falamos, a vários níveis, né, de planetas e espíritos primitivos, planeta de expiação e prova, porque espíritos que estão nesse nível mental e psíquico. Então, se Jesus construiu um planeta para receber espíritos nessa condição, é lógico, é mais do que incrível que esse planeta é importante. E outra coisa que devemos ponderar. No livro de André Luiz, eu sempre me confundo a obra. Dona Anitta entrou aqui, outras pessoas, uma boa noite. E eu sempre me confundo a obra de André Luiz, mas que deixa bem claro que, da mesma forma que nós, ao fazermos uma viagem para outro país, nós vamos nos preocupar com passaporte, falar o idioma, ou pelo menos ter um dicionário, saber pelo menos as frases básicas para não passar fome, para pelo menos nos comunicar, o tempo que vamos passar, onde vamos nos hospedar, como vamos nos resolver naquele período. Da mesma forma, a gente vai ter um plano reencarnatório para ver o planeta Terra. A gente não chega aqui de qualquer jeito. Então, tem umas linhas mestras que a gente vai ter. Olha, a gente vai nascer que local, a gente vai nascer filho de quem, sabe, linhas básicas. Não quer dizer que vai acontecer necessariamente, mas pelo menos vai dizer, olha, eu vou conseguir chegar. E não é assim que você consegue, assim é fácil. Não, é tempo, tem autorização. E quando você consegue assim, olha, vai reencarnar. Tudo bem, agora vamos fazer seu plano de viagem. Sim. Até onde vai chegar? Então, não é fácil. E quando você está feito ali o plano reencarnatório, você ainda vai depender assim, bem, vamos ver. Sua mãe vai aquela, sabe, aquela que vai ser sua mãe biológica, sabe? Se ela ainda tem afinidade com você, se por um acaso você não tem tanta afinidade que vai ter um aborto, sabe, instantâneo. Ou algo vai acontecer que ela, não, eu não vou querer seguir em frente. Ou se está planejado, por exemplo, de ter uma família, né, pai, mãe, o pai, por exemplo, não quero não, sabe? E aí era para ser algo do tipo, e aí já começa já de pronto que já não vai ser o planejado, mas você vai do mesmo jeito. Então, assim, se tem todo esse cuidado, a pessoa reencarna e depois diz, não, eu sou um ser espiritual, então eu vou esperar desencarnar, chega aqui e acaba. É a mesma coisa que a pessoa é recebida, hospedada na casa de uma outra pessoa, e ela destrói toda a casa. Ah, a casa não é minha mesmo, né? Ou aluga, né? A casa não é minha mesmo, então, se eu quebrar, não é minha mesmo, então, se vira.
é uma falta de consciência tremenda. Uma falta de educação tremenda. Então, esse mesmo sentido. Para a gente começar. Então, né, pontuando o que você colocou. Então, a gente tem que ter esse seguinte, a vida aqui é muito importante. Nascer é muito importante. Então, nós temos que dar muita importância à vida. Porque para a gente nascer aqui deu muito trabalho. Então, sabe, quando eu escuto alguém falar assim, eu não pedi para nascer, não, você não pediu mesmo não, você implorou, você ficou na fila, tá? Você não pediu não, você implorou. Tá? Então, aproveite isso bem, porque Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Isso significa que aqueles que gostam da violência, aqueles que gostam, né, de incitar a violência, que tem que matar, tem que bater, significa que está chegando naquela fase que a tua energia psíquica, a tua energia espiritual não vai permitir que você permaneça na Terra. Não é que você vai ficar aqui, você não vai conseguir mais. Mesmo que você queira voltar, reencarnar aqui, você não vai conseguir. Que somente aqueles que já aprenderam o que é conversando que a gente se entende, que aqueles que sabem mais, que aqueles que têm condição, eles não têm que escravizar, não têm que impor a força, mas sim ajudar aqueles que necessitam, ajudar aqueles que não conseguiram ainda crescer também, para que todos, juntos, teoria do Ubuntu, né? Ubuntu. Né? Conhecem, meus irmãos, sabe? Acho que é inglês, né? Do europeu que foi para uma região da África, aí ele fez uma cesta de doces, né? Rose que conta bem isso, fez uma cesta de doces, e aí falou assim, olha, vamos fazer uma corrida. Colocou num ponto, falou assim, faça uma corrida com as crianças. Aquele que chegar primeiro vai ganhar aquela cesta de doces. Aí as crianças, na hora que ele foi dar a partida, todas elas seguraram a mão e todas elas foram juntas. Aí ele falou, mas peraí, qual o sentido de vocês fazerem isso? Eles falaram, para a gente ganhar os doces. Mas era um só de vocês. Eu falei assim, mas qual o sentido de somente um ganhar os doces? O importante é que todos ganhem os doces e todos comam juntos. É esse o sentido de mansos e pacíficos. Aqueles que sabem mais, têm mais condições, vão ajudar aqueles que não têm. Vão ajudar, por quê? Para que todos possam partilhar a mesa, possam todos partilhar o pão. Não é que vai dizer, não, já que eu posso mais, você vai fazer o que eu quero e você não tem direito. Porque você não tem mérito. Você não chegou porque você não se esforçou. É muito simplório dizer isso. Você não se esforçou, você não tem mérito. Então, assim, mansos e pacíficos vão entender se você não chegou, porque algo não aconteceu e eu vou lhe ajudar para que você chegue. Falei demais, né? Eu me empolgo, gente. Falou precisamente mesmo. Eu gosto da sua fala, você traz a energia na sua fala, a credibilidade, a fé no que você fala. E aí, uma boa noite a todos que já entraram aí depois. E eu mando um abraço aqui, em especial a nossa amiga Dera Preta, a dona Anitta, que está sempre presente com a gente, mas a nossa amiga Lua Raquel, né, e a gente traz essa palavra de consolo por esse momento aí, que ela passa. Um grande abraço no seu coração aí. Mas o que me traz esse tema, eu digo sempre para as pessoas que nada é por acaso, e você concorda comigo, minha irmã. Mas eu estava chamando, minha filha estava com o celular na mão. Eu disse, ô filha, deixa um pouquinho o celular, e embora que fazer outra coisa. Eu tinha assistido uma fala de Drauzio Varela, nessa missão que a gente tem de tentar conduzir os nossos filhos para outros espaços, né, onde possa absorver um pouco de cultura, um pouco de reflexão, que não seja essencialmente preso àquele aparelho ali, sobretudo pelas consequências que traz no campo emocional e no campo visual, vamos trazer no campo físico, sobretudo na visão. Aí eu peguei, como era só ouvir, eu peguei um poema que tinha, que está até no YouTube, eu passo para vocês, de Dorothy Stang, eu botei na TV, para ela não ficar junto ali e botei para a gente ouvir. E trouxe o documentário
de Dorothy Stang, aquele que a gente dividiu, tá lembrado, que a gente assistiu, para ela entender Lembro. um pouco, né? E é, o padre que fala depois da morte de Dorothy Stang, gente, que é um desses, desses espíritos com missão, eu tenho a ousadia de dizer isso, com a missão de amparo da coletividade. Ele diz que ela, no momento do suplício, ela fala: bem-aventurados os mansos e pacíficos, eles herdarão a terra na hora do ultimato, na hora que o indivíduo vai tirar a vida do corpo físico dela. E minha filha ficava olhando assim, e isso vai ter uma repercussão com outros questionamentos que eu trouxe para você aqui, minha irmã, das pessoas que ainda não têm esse conhecimento, e a gente traz daqui o conhecimento espírita, dessa, desses missionários, dessas pessoas, e como é que você vai se justificar você deixar a sua vida, você trouxe muito bem, você deixar a sua vida por causa de uma causa, por causa de um povo, um pensamento, de uma ideia, e você se desloca da sua pátria mãe e se naturaliza brasileiro, vai para uma região ímpar, que foi o caso da Dorothy Stang, e aí a gente não vai se prolongar muito, mas a gente já traz esses dois irmãos em Cristo, mas companheiros de atividade, que é o Dom e o Bruno, e eles têm essa. A gente está explícito quando a gente revê as reportagens aqui, efetivamente eles já sabiam o que ia acontecer, que a gente falava aqui. E é a necessidade de a gente, enquanto espírita, enquanto cristão, não normalizarmos, não concordarmos com esse tipo de comportamento e não se pronunciar e não se colocar, e aqui eu vou pedir licença, tem pessoas que trazem a crítica porque eu falo, porque eu exponho, porque eu trago conhecimentos que fazem com que a gente veja que a gente não pode, minha irmã Elisandra, que a gente vai para o início da fala de hoje. A gente não pode estar num lugar de cristão aqui agora e num lugar de vida cotidiana. Elas são a mesma coisa. Eu queria que você falasse um pouco, e eu vejo, eu acompanho a sua luta pelas causas sociais, pela justiça social. Eu queria que você falasse um pouco para o mundo aqui, eu vou dizer para o mundo todo, essa necessidade de autoinclusão na justiça social, na continuidade da missão do Cristo, porque era isso que o Cristo fazia. Eu, antes de começar o programa a conhecer, eu partilhei até no meu Facebook uma música de Zé Vicente, tá? Que é Pai Nosso dos Mártires. E Marte é toda pessoa que sofreu tortura, ou até mesmo a morte, porque defende sua crença, ou seja cristã, ou um princípio moral. Ela prefere, tá, seu corpo físico, tá, prefere que morrer, do que abrir mão do que ela acredita. E Marte, somente dentro da fé cristã, tá, que os cristãos, isso aqui assustou, por exemplo, eu esqueci até, assim, eu ia falar Herodes, mas não é Herodes que teve o problema, né, do primeiro incêndio de Roma, eu esqueci o nome dele. Nero. Nero, pronto, isso. Que isso é registrado em filmes, os primeiros mártires cristãos, tá, que foram devorados, queimados, mas entraram cantando, mansos e pacíficos, cantando como ovelhas ao abate, mas foram queimados, né, feito tochas humanas, crucificados e comida para leões. Leões que ficaram 15 dias sem comer. Né, leões, tigres, ficaram sem comer.
E para que eles não fossem torturados, ou não fizessem comida ou tocha, crucificados, era só abjurar a fé. Ou seja, é só dizer, não sou cristão, eu vou virar romano. Mas eles preferiam a morte do que fazer isso. Era só fazer isso. E eles não fizeram. Então, o que muitos não fazem é justamente sair da sua zona de conforto e fazer o que é certo. Fica quieto. Então, vejam bem, eu gosto desse exemplo cristão, porque ninguém pegou em arma, ninguém pegou em pistola, ninguém pediu pena de morte de ninguém. Só fizeram o que era certo. O que eu acredito, eu prefiro morrer, abrir mão dos meus princípios, para que eu simplesmente saia. Tá? Só isso. Entendeu? Só isso. Isso. Eu não vi que colocaram aqui, mas não vê aqui. Eu li, é Dera. Dera, vou É, até abrir o Instagram aqui, porque ela, aí fica mais fácil de ler. Ela é colocou. historiadora aí. Uhum. Ela está perguntando, ela tem gente, a sua dúvida. Sabemos Hum. o quanto os índios foram sacrificados. Não seriam esses irmãos os carrascos desses povos? Ela está falando do, do retorno, da reencarnação. Aquela assim, Dera, a gente não posso, eu não posso, né, Afim, dizer, não posso afirmar se são ou não. A gente não pode dizer, tá? O que a gente pode aquela assim, dizer é que essas pessoas têm uma consciência que eles têm que ser ajudados e tem que ser dado voz a eles, tem que chamar atenção. E o mais interessante com relação a essa região da Amazônia é que todo mundo sabe, desde que começou, que eles estão sofrendo todo tipo de pressão, que está tendo todo tipo de barbaridade. Todo mundo sabe. Não é algo nós, o povo brasileiro, não soubesse o que estava acontecendo. Nós sabemos o tratamento da FUNAI, de milícias na Amazônia, sabe, de aqueles que vão, aquelas assim, que estão tomando medidas, eles são no dia seguinte, aquela demitidos, né, delegados federais. Nós estamos assistindo, mas a sociedade como um todo fica quieta. E verdade seja dita que colocaram inclusive no exterior. Se tivesse somente um brasileiro falecido, seria mais um. mais um. Se não tivesse Dom Philips, aquela assim, um europeu, não saberiam. Se Chico Mendes não tivesse aquela assim, projeção mundial, teria sido. Se Dorothy Stang não fosse aquela assim, americana, porque vários índios, aquela assim, um índio Galdino, acho que Antônia Flor, tantos outros que defendem justamente ali aquela assim, Amazônia, tombaram, e nós não sabemos os nomes. Tantos índios e aquela assim, né, que foram, passaram por tanta situação, quantos? E justamente preferem, aquela assim, né, perder a vida do que simplesmente se calar diante do que é errado. Quantas vezes a gente escuta, fica quieta, vai dar problema, fica quieta, não se mete nisso não. Cala a boca. Se você não fizer nada, não provocar, você vive sua vida muito bem. Faça que não veja. Mesma coisa, por Não, exemplo, aquela assim, né? De mulheres que são espancadas, se ouvir gritos, socorro, socorro. Não, não mexe nisso daí, não. a colher, a Meta, velha não. colher. Não se mete, não. A pessoa está gritando, socorro, estão batendo na minha mãe. Não, não se mete, não. Quantas? Fazer o que é certo.
Essa é a diferença. É confundir ser enérgico, né, com ser, não é, pacifista é uma coisa, né? Subserviente Ser a outra. enérgico é totalmente, sabe? É confundir as coisas, né? Justiça com vingança é confundir as coisas. São coisas totalmente diferentes. Então é dizer assim, sabe? É pacífico, é confundir energia com pacífico. Coisas totalmente diferentes. Então, tá errado, tá errado. Aí vai ficar, não, tá errado. É se Perfeito. colocar. Perfeito. Você trouxe aí o verbo certo, se colocar, né? Sair do campo dessa inércia, se incomodar, se incomodar. Porque a gente vai mergulhar e aqui a gente amplia para as pessoas que não têm o conhecimento dessa erradicidade e das programações encarnatórias e o diálogo consigo que você faz no momento do retorno, sem máscaras, né? A gente explica para essas pessoas que não têm esse conhecimento aqui. Então, se eu fico nesse campo da inação, da inatividade, e desencarno com aquele pensamento, quando eu chego nesse mundo espiritual, eu vou estar de encontro com aquilo que eu efetivamente pensei, aquilo que eu projetei, essa inação, que vai justificar, sobretudo, a postura desses mártires que você trouxe, como Joana d'Arc, como Sócrates, né, como o próprio Cristo. Eles não negam essa necessidade de trazer a verdade, de mergulhar na defesa dos princípios do outro, ou seja, efetivamente do exercício desse amor que a gente fala, porque eles conquistaram efetivamente nesses processos reencarnatórios essa maturidade espiritual de entender essa necessidade de mergulhar. Porque no desencarne eu vou estar de frente com essa consciência, onde eu vou dizer para mim mesmo, olha, eu fui negligente, eu fui omisso, né? Eu deixei a revelia, eu neguei aquilo que eu dizia que acreditava. E a vida, eu sei, Elisandra, ela nos traz a refletir as diversas formas de manifestação do amor. E importar-se com a condição do outro, talvez seja a maneira mais peculiar de exercício desse amor incondicional. Porque você dorme e acorda nesse mundo espiritual com menos peso do que o que você já carregou, fruto da sua incipiência, do seu desconhecimento. Mas, diante dessa consciência, a gente não tem como mais negar posicionamentos, de insistirmos nesse não movimento. Então, quando eu trago essa temática, minha irmã, é justamente isso. É um convite a todos nós, a entendermos nesse processo de autoeducação. Não estamos aqui para os velhos proselitismos, de querer incutir a ideia ou ideal espírita. Mas esse processo de autoeducação através daquilo que a gente efetivamente vê nos ensinamentos desse alfa ao ômega, como você trouxe aí. Ou seja, desse que conhece tudo porque já está num grau, e sobretudo as repercussões dessas inatividades, dessa inércia e não exercício desse auto-amor. Então, por isso que eu fiz questão de convidá-la aqui para você trazer essa temática aí. Mas eu passo para você aqui, minha irmã, de que maneira a gente efetivamente conquista
esse local, esse lugar de multiplicador das ideias do Cristo de uma forma prática. Eu queria que você trouxesse aqui. Porém, deixa eu falar, antes você grava aí a pergunta que eu lhe fiz, e vamos ver o que é que o pessoal está dizendo aqui. Olha. A Dera diz, por isso que às vezes acho que eles são aqueles que um dia erradicaram vidas e hoje vieram com a missão de salvar vidas, de dar a vida para sanar suas dívidas, é o que eu imagino. Você foi feliz na sua colocação, você fechou lá no que eu imagino. É como a Elisandra trouxe. A ninguém foi dado esse poder de adivinhar o passado ou o futuro, exceto em casos essenciais, em casos de extrema necessidade, por um consentimento daqueles que têm esse poder. Não é? Mas o Espiritismo ele vai trazer, como a Alessandra trouxe muito bem, possibilidades. E através do conhecimento dessas possibilidades, a gente, num processo de autoeducação, modifica comportamentos. Então, se eu sei que eu posso ser hoje aquele que tirou, que ceifou vidas, eu penso 2, 3 vezes antes de me dizer cristão e, por exemplo, ser a favor do porte de armas, do uso de armas. Eu me dizer cristão e ser a favor do aborto clandestino, né? Ser a favor de várias e várias outras questões. Eu ser cristão e negligenciar o estágio que o outro se encontra. Então, essa incerteza que nos faz, essencialmente, a incerteza, perdão, não, o exercício dessa atividade sem conhecimento de causa é que nos faz executarmos as coisas com o coração, com o amor essencial. Passo aqui para... Peço desculpa, minha irmã, porque eu passei para a Dera aqui, agora eu retorno a palavra para você. Agora foi eu que falei demais, para você agora. Não, que isso. Eu só queria também complementar. Dera uma coisa interessante. Sócrates, quando ele foi condenado à morte por ingestão de cicuta, tem um dos textos, conta que ele estava na cela já aguardando a execução, e ele foi acordado na cela por amigos que vieram, né, melhor, que foram salvá-lo para que ele não cumprisse a pena. Abriram a noite e falaram, vamos fugir, a gente vai ajudar você a fugir. E Sócrates se negou a fugir, porque ele disse, eu vou cumprir a pena na qual me impuseram, mas a pena é injusta. Ele falou assim, eu sei que é injusta, mas eu não vou, mas eu não vou fugir daquilo que me impuseram, porque se eu fugir, aí que eu vou ser culpado, que vão falar, olha, ele é tão culpado que ele fugiu. Não. As leis de Atena, tá, que montaram essas leis, elas estão corretas. Aqueles que aplicaram, não. Mas elas estão corretas. Então, o meu dever, enquanto ateniense, é obedecer às leis, mesmo que a pena seja injusta. Então, eu vou tomar o veneno. Então, veja bem, neste contexto, a gente não pode falar que ele matou alguém que ele estava resgatando. Não, ele simplesmente fez o quê? O que ele entendeu correto. Ele podia ter fugido, mas ele fugiu. Então, o que a gente tem que colocar, que a gente fala também, é o seguinte, não é porque, por exemplo, um indivíduo tirou a vida de outro, é que na próxima vão tirar dele. Porque o que a espiritualidade visa é que o indivíduo aprenda justamente por que você tirou a vida dele, qual foi o objetivo. Então, o que vão trabalhar é o ensinamento. Agora, o que nós devemos considerar também é o seguinte, o mesmo Sócrates ensinou, aquele que se envolve a política, ou ele vai se corromper, ou ele vai ser morto. Por quê? Porque ou ele vai jogar conforme as cartas, ou ele vai defender o bem, vão matá-lo. Por quê? Porque ele está no meio onde a corrupção reina. Ou ele vai ficar isolado. Não são 3, na verdade, vai ficar isolado. Jesus começou a vida pública dele, só durou 3 anos. Ele sabia que não dura mais que isso. Porque onde o mal impera, e se aqueles que praticam o bem não se unirem para fazer força, para poder, né, que é o caso,
não fazer força para poder se impor, um ou dois lutando vão morrer. Porque o mal ainda é maioria. O mal é maioria. Então, às vezes, não é questão de estar resgatando aquele que vai fazer o bem no meio do mal. Por isso que o mundo de regeneração, o que é que acontece? Vai prevalecer o bem e os maus vão ficar em minoria. Então, eles não vão ter mais essa questão. Por quê? Porque aqueles que vão defender o bem vão começar a dizer, aqui não. Vão começar o quê? Ó, a gente não aceita mais. Porque o bem agora ainda se sente acuado, se sente tímido de se impor, para dizer, olha, a gente não vai aceitar mais. Ah, vocês vão querer brigar, vão querer sair na arma, mas a gente vai neutralizar vocês. Excelente. E respondendo essa questão que Salles falou, que eu já adentrei, tá? Jesus no Evangelho colocou assim que ele não veio trazer, né? Ele falou, né? Eu não vim trazer a paz, né? Eu vim trazer a contenda. Eu vim trazer a divisão. Por que a divisão? Porque, imagine naquela época, uma família judaica, aquela assim, não, o primogênito. Vou seguir um carpinteiro de uma região desprezada, né, de Nazaré. Meu filho, você não vai ser traição já. Não, meu pai, porque eu quero ser. Meu Deus. Paulo e Estevão, né? Paulo, Abigail, eu vou ser cristã. Não, então não vou me casar mais com você. Abigail acaba morrendo de desgosto. Então veja, divisão. Deixe de ser cristã que eu caso com você. Então Então nós não vamos nos casar, porque eu não vou deixar de ser cristã. Ah, vou querer assim, não, vamos ficar juntos. Mas você apoia a pena de morte? Não, não tem que ser, não. Mulher tem que fazer isso, não, mas eu não vou aceitar isso. Divisão. Ah, porque as pessoas têm que ser assim, assado, têm que pensar da forma que eu quero. Não. Nós temos que respeitar todos os direitos. As pessoas têm o direito de serem diferentes. Ah, não é assim, tem que pensar do jeito. Não. Não tem que ser assim. Não. As pessoas, né, têm que ter acesso à saúde e educação de qualidade de forma gratuita, porque assim, saúde e educação não é serviço, é direito. Se você privatizar tudo, num país onde a desigualdade social é imensa, você vai fazer com que a maioria não tenha acesso. E você vai transformar o país numa grande sala. Porque a maioria não vai conseguir. A gente vai ver o que aconteceu na Espanha, que todo mundo viu. Olha, a maioria teve problema porque não tinha condições de pagar. Passou, gente, eu não estou inventando, não. Passou no período da Covid 2020, né? Que eles começaram a fazer. Não está errado, porque tudo que foi privatizado, quem não tinha dinheiro, não tinha como pagar por saúde. Não teve acesso. Morreu. Literalmente, o corpo foi. Então, o nosso sistema SUS foi copiado pela Inglaterra, Reino Unido. E querem destruir. O Brasil é vanguarda. O direito, né? Direito do trabalho, não, porque encarece. Como? Minha irmã, excelente sua fala. E aí, o que é que você fecha nessa última agora? O que é que efetivamente é o antagonista do espiritualismo que a gente tanto fala? É o materialismo. Então, quanto mais a gente está preso nesse materialismo, menos a gente vai entender a necessidade de ser manso e pacífico como esse herdeiro da terra. E aí você falou, e eu amplio aqui para as pessoas, sobretudo as que questionarem, nossa amiga Tera que trouxe. Tem uma fórmula, não é fórmula mágica, né, mas é a fórmula cristã de se alcançar a felicidade através do entendimento.
Procure mudar a sua vibração mental, trazendo as suas formas, pensamentos e as suas intuições sempre para o campo do bem, do amor incondicional. Quando você muda essa vibração, os acessos e as coisas que lhe chegam, elas mudam também de vibração, porque você se permitiu mudar. E aí você começa a interpretar as palavras do Cristo nas entrelinhas. E sai do campo da interpretação comum para essas entrelinhas. Esse índio que a gente falava, esse aborto de que Elisandra falava, quando se observa, às vezes, alguém da área da medicina, uma enfermeira, um médico, com uma dificuldade de engravidar, de fazer gerar um filho, e se vê no trabalho diário de fazer com que vidas cheguem. Através dessas percepções das entrelinhas, do que pode estar por trás, a gente vai conhecer o nosso passado, invariavelmente. E vai mudar o comportamento e valorizar as missões que nos chegam na atualidade, para que eu possa, a partir dessa mudança de pensamento, de comportamento e de atitudes, traçar o meu futuro mais suave e proporcional à evolução da Terra, que eu hei de herdar. E a Terra traga-se aqui como terras, planetas com a mesma vibração da Terra, onde eu poderei acessar, diante da compreensão dos ensinamentos dessa forma de amor, seja ela qual for. São 21 horas, eu trago minha irmã, que você queira fazer algum complemento, já que a gente vai entrar daqui a pouco no Evangelho, estudo do Evangelho, com a nossa irmã Lani, que você faça suas considerações finais. Tema que é chamado, né, Dorothy, Chico, Philips, Bruno Pereira, e a gente chama a atenção nesses casos e as pessoas comecem a ver que nós somos uma grande família, uma família universal. Jesus nos ensinou que Deus é Pai de todos nós, é Pai nosso, Ele não excluiu ninguém. Então, se nós continuarmos indiferentes ao nosso próximo, e esse próximo ele pode estar na Amazônia, ele pode estar em São Paulo, Rio de Janeiro, Itabuna, indiferente, vai ficar difícil, nós somos uma coletividade. Então, a gente tem que entender que o sofrimento do nosso irmão não é só nosso físico, mas assim, psiquicamente, vibratoriamente, tá? Vai nos atingir, nos envolve. É uma nação, esse sofrimento, essas mortes. A gente responde, não é? Enquanto nação. Porque é algo que acontece porque um grupo de pessoas são omissas com relação a isso. Nós respondemos enquanto coletividade. Então, temos que começar a pensar enquanto coletividade. Nós escutamos assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Mas temos que começar a pensar como coletividade, o que é bom para aquela assim, nosso semelhante. Não é o que é bom para mim, é o que é bom para o nosso semelhante. Porque o que é bom para o nosso semelhante também vai ser bom para mim. Perfeito. É o que Cristo ensina, né? Amar amar a Deus sobre todas as coisas. E não é a mim como a mim mesmo, é o próximo como a ti mesmo. Ou seja, para ensinar, coletividade. Se você amar o próximo,
você vai estar bem. Então, essa noção de família universal, se nós começarmos a entender isso, a gente vai se solidarizar com, tá, com os nossos irmãos indígenas, nós vamos entender que, assim, sabe, com nossos irmãos, que os afrodescendentes sofrem racismo, sim. Nós vamos entender que as mulheres, tá, são discriminadas, sim. Sim. Nós vamos entender que tem desigualdade no país, tá? Que as pessoas, né, eu vi isso há poucos dias. O povo estava dizendo que passa fome, mas na favela a gente vê todo mundo gordinho. Eu quase falei assim, é verme, meu senhor. Verme. Todo mundo bebe, para cachaça e para vício, todo mundo isso dá gratuito. Comida ninguém dá não, mas cachaça isso daí normalmente se vê isso grave. Para viciada, normalmente não se faz muito esforço, não, tudo vai sozinho. Então, assim, é uma falta, sabe, de empatia. Ninguém quer mais capinar um quintal por R$10. Minha pergunta, o senhor capinaria um dia inteiro por R$10? Trabalharia, daria uma diária por R$10? Porque normalmente quem oferece tamanha quantia, normalmente se for cobrar um serviço, ele não faz. Porque o dinheiro, né, o trabalho dele tem valor, o dos outros não. Então é isso, senso de coletividade. E entender que nem todo mundo, uma escola de qualidade, não significa que todo mundo vai para a universidade, porque nem todo mundo quer ser doutor. Tem gente que gosta de trabalhar no campo, tem gente que gosta de fazer, sabe, outros assim, quer ser desenhista, quer ser, nem todo mundo. Que se fosse assim, a Noruega, que é um dos maiores, né, PIBs e maiores índices de desenvolvimento, todo mundo seria advogado doméstico. E não tem. Tem fazendeiro, tem pessoas que fazem faxina, né? É um país normal. E tem saúde, tem educação. Não, assim, as prisões são praticamente vazias, porque não tem crime. Então, prova que você investir em saúde, educação, emprego, né, para todos, sem discriminação, respeitando a todos, não está errado. E isso foi o que Cristo ensinou. Falei demais, gente. Excelente mesmo. Fala não, você falou perfeitamente aí. E eu já agradeço aqui as pessoas que entraram depois, Cineide, Dan Costa, Carminha, Suzana Furtado. Vocês que entraram e vocês que queiram depois assistir no IGTV, vai ficar salvo na rede SDP TV. Na segunda-feira a gente vai estar retransmitindo a partir das 22 horas. E eu agradeço sobremaneira, minha amiga, a sua contribuição, a sua presença. E eu espero que você conclua logo esses estudos aí para a gente poder contar com a sua participação aqui, que é sempre excelente, é sempre rica. Eu estou falando aqui de coração, você sabe disso. Sempre procuro a sua presença para aqui. E as pessoas estão aí, Margarida está dizendo, bom ouvir vocês, a gente que agradece a presença de vocês todos. Então fica com Deus, minha irmã. Fica com Deus vocês também. Vocês... Um grande abraço e até quarta-feira que vem com mais um debate. Até mais.